Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h19 deste 16 de outubro de 2014. Um Café Missioneiro mais do que especial nesta quinta-feira. Com prazer, aqui no estúdio da Novos Horizontes está Kleber Prodanov. Quem é este senhor? Esse senhor é o secretário estadual da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, que nos concede esta entrevista, esse bate-papo aqui no Café Missioneiro, de forma exclusiva. E conosco também o empresário Lauri Miller, presidente do Conselhão. Então, imaginem, rádio ouvintes e internautas, o que teremos nos próximos 40 minutos. Muito boa tarde, secretário. É um prazer imenso recebê-lo aqui. A gente fica muito contente com este prestígio. O senhor com uma agenda aí dispensa esses minutos importantes do seu dia para ilustrar um pouco mais. A nossa equipe esteve hoje na manhã, hoje pela manhã na URI, no lançamento então da Semana Nacional da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, e eu gostaria então que o senhor nos relatasse sobre isso, dando boa tarde aos nossos rádio-ouvintes. Bom, boa tarde aos rádio-ouvintes, boa tarde Fábio, boa tarde também ao Lauri Miller, que está aqui conosco. É um grande prazer estar em Santo Ângelo e é uma atividade para nós muito importante, porque uma das questões para nós sobremaneira radicais, Fábio, é a gente tratar do tema da ciência, tecnologia e inovação de uma forma que isso possa popularizar esse tema. A gente fala, na verdade, de desenvolvimento. A gente está trazendo uma mensagem, não é simplesmente financiar projeto de pesquisa nas universidades, não, é de financiar desenvolvimento. E aqui a região de Santo Ângelo, a região das Missões, ela tem um papel muito importante, principalmente através da URI, com a sua incubadora e a implementação que a gente está tentando fazer do Parque Tecnológico aqui das Missões. Então é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer hoje encontrar 4.000 alunos aí na URI e tentar tornar mais popular o tema da ciência, tecnologia e inovação, que as pessoas acham que fica muito distante, mas está presente desde o momento que a gente acende a luz de manhã em casa ou quando atende o seu telefone celular. Então esse é o meu desejo. E desse aspecto que o senhor levanta. Boa tarde, Lauri. É um prazer te receber aqui. A gente acabou por juntar aqui duas entrevistas pela importância da presença do secretário. Essa questão da inovação, ela é praticamente algo obrigatório hoje, se a gente for pensar em desenvolvimento, em qualquer coisa. Mas só que as pessoas imaginam que inovação tem a ver com TI. As pessoas têm certo receio de que elas não sabem nada de computador, por exemplo, assim. E a palavra inovação, ela sempre está muito ligada a essa questão tecnológica. Bom, boa tarde aí, rádio ouvintes, boa tarde, secretário. É uma satisfação muito grande estar com vocês. E eu acho que o assunto, o tema colocado hoje em pauta e com a presença do secretário de Desenvolvimento e Tecnologia, vem bem a calhar. É um momento em que o mundo todo ele está dinamizado, ou então dinamizando. E é importante que alguém se preocupe, ou muitos deveriam se preocupar em trazer essas inovações, essas transformações, que, como você bem falou, ela está no nosso dia a dia. No momento que se liga uma luz, você liga um computador, o computador já é um instrumento que antigamente se dizia você tem um computador de família, hoje não, hoje você tem um computador de bolso, de mão, iPhone, de mão. E as facilidades estão aí, basta buscar o conhecimento que não é genérico, ele é bem específico, ele é por área, e cada um deve se preocupar em buscar o seu caminho. E vem bem a calhar agora esse novo lançamento aí da URI, com a sua presença, ele está abrindo um leque para Santo Ângelo, eu acredito muito nisso aí. Secretário, dois exemplos do último mês aí em relação à importância da inovação para se resolver problemas. Um rapaz criou um aplicativo para ser utilizado na cadeia do leite, para que o leite não sofra
enfim, que ele não seja batizado, né? Que a gente tem que a Polícia Federal, o Ministério Público investigaram aí durante esse ano. Um jovem também aqui da região criou um aplicativo para monitorar a umidade do solo. São 2 exemplos claros de inovação que podem auxiliar numa região muito ligada ao setor primário. Nesse sentido, trazer para cá, né, e esse tema nacional, que é ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, mas passa também no desenvolvimento econômico. Acho que é uma questão importante, óbvio, porque a gente pensa em inovação, a gente sempre lembra de áreas duras, engenharias, química fina, química aplicada. Ela pode acontecer tanto em produto quanto em processo. Tu lembrou de 2 exemplos assim, aplicados diretamente à questão pecuária. E a inovação é transversal, ela não acontece uma coisa assim tão aprofundada. Por exemplo, tu falou do leite. Um aplicativo como esse, ele resolve muitas vezes a questão de monitorar todo o processo produtivo da cadeia leiteira e até a de laticínios. O outro exemplo também, assim, não a gente melhorar apenas o leite, mas o Rio Grande do Sul é um grande produtor de leite. Mas quantos tipos de queijo tu conhece tipicamente gaúchos? Tu conhece o serrano, que é um queijo que ainda não tem uma difusão, tu conhece o tipo colonial. Agora, países como o Canadá, como a Itália, como a França, tem centenas de tipos diferentes. Então, por exemplo, inovar também é usar a pesquisa que a gente tem na universidade, juntamente com o produtor, e criar zonas diferenciadas e zonas demarcadas com produção de laticínios ou embutidos, seja lá o que for, com uma denominação de origem e com uma característica também de origem. Isso é inovar no setor produtivo. Não necessariamente ter ferramentas de alta tecnologia, como satélites, chips, né? Então a gente pode fazer inovação também com questões muito próximas à nossa atividade. Por isso a presença aqui em Santo Ângelo, em todas as regiões do estado, a gente discutindo com a universidade, discutindo com os pesquisadores, discutindo com os empresários, para que a gente perceba que a inovação, que é uma palavra que até tem uma difusão um pouco errônea. Esses dias eu estava saindo de Porto Alegre, tinha um outdoor, o salsichão inovador. Eu fico imaginando o que seria um salsichão inovador, né? Como é que seria a constituição é um produto diferenciado? Não. Tu que vai tanto para a Alemanha, deve pensar também nisso, Wurst. Né? Porque uma coisa inovadora nesse sentido é algo muito difícil. Pode acontecer, mas se banalizou a palavra, né? Então, assim, hoje inovar também é fazer melhor, também é fazer diferente, também é fazer mais rápido. Então são questões que estão ligadas aí à produtividade das empresas e também à transferência do conhecimento das nossas universidades para os processos e produtos. Muito bem. A secretaria, essa é uma secretaria ela deriva de quem? Ela é uma secretaria nova, né, secretário? Eu fico feliz com a tua percepção, não é a primeira pessoa. Esses dias eu estive numa outra cidade, que bom que o governador Tarso Genro criou a secretaria. Na verdade, ele não criou. A secretaria existe há 25 anos. Sim, mas ela não tinha essa denominação. Ela tinha a denominação de ciência e tecnologia, só que com o governador nós fizemos uma transformação bastante radical. Ela deixou de ser uma secretaria só de ciência e tecnologia, ela passou a ser uma secretaria de desenvolvimento. De fomento. Exatamente. Então, a nossa ferramenta de trabalho é a ciência e a tecnologia, mas o nosso objetivo final passou a ser o desenvolvimento regional. Então, a gente consegue colocar o conhecimento, o investimento, né, para trabalhar para o desenvolvimento local regional. Ou seja, nós não financiamos laboratórios. Nós financiamos laboratórios que vão promover o desenvolvimento das regiões em parceria das universidades, do governo do estado, com as empresas. Então, parece uma coisa banal, mas é uma mudança significativa. Com isso, a gente conseguiu ter mais inserção nas universidades, nos setores produtivos e, obviamente, numa capitalização. A soma de recursos. Nós vamos fechar o governo, eu sei que é um momento difícil de falar, mas vamos fechar com R$500 bilhão de reais investidos em ciência e tecnologia. Isso é um marco na história do Rio Grande do Sul. Talvez não, Lauri, aquilo que o Estado ainda precisa, talvez precise mais. Mas a gente que tem acompanhado a trajetória do Rio Grande do Sul, é um marco a gente chegar a R$500 bilhão investido em desenvolvimento. A URI aqui, por exemplo, a URI nós já temos hoje 12 milhões investidos em projetos com a URI. Vamos terminar o ano provavelmente com 15 milhões.
Se a gente olha isso aí em relação aos outros anos, um crescimento astronômico. Então essas questões é que acabam dando visibilidade. E também esse processo de interiorização. Eu não fico sentado no gabinete em Porto Alegre. A gente circula o estado. Hoje eu estou aqui, segunda-feira em Lajeado, quarta-feira em Passo Fundo, segunda-feira estive na Serra Gaúcha. Então a gente tem circulado e conversado com as pessoas, conversado com as lideranças, porque o importante é tu financiar alguma coisa que dê resultado. Tu vê lá que o produtor, ou uma série de produtores, ou que a universidade agregou um conhecimento que disseminou. Então, essa tua observação jornalística, ela tem esse caráter. Realmente, a gente tem mais visibilidade, porque mudou também o modo de operar e mudou também o foco da secretaria, que eu acho que é um foco muito mais próximo da realidade. Nesse foco, as parcerias, elas se dão a partir de vocês irem em busca dessas universidades, enfim, associações no interior do estado, ou o processo se dá de forma inversa? Nos dois sentidos, né? Primeiro, a gente reanimou uma cadeia que existe de 25 instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul. E a gente criou vários conselhos e formas, inclusive um programa que é o programa RS Tecnópolis, que é o programa que dá origem aos parques tecnológicos. Então existe um conselho que é formado por vários representantes das universidades. A gente se aproximou muito. Então a gente discute cada edital, cada projeto que é lançado com a universidade. Isso cria uma sinergia, porque a gente escuta o que cada região coloca e a gente tem possibilidade de financiar isso. Os nossos parceiros no interior do estado são as universidades. E as universidades estão presentes em todas as áreas. Hoje, 90% do território gaúcho é coberto por ação de uma universidade. Então, isso nos dá uma amplitude de trabalho muito grande. E, obviamente, cada região tem uma diferença. Por exemplo, lá na região da fronteira e na campanha, na fronteira oeste, a região ficou 11 anos sem nenhum projeto de ciência e tecnologia. Para a gente chegar lá e conseguir ter projetos, nós tínhamos que ajudar o CORED a reorganizar, trazer as universidades, conversar com as universidades, trazer os prefeitos, mostrar para o prefeito, olha, agora nós temos recurso, temos projetos, quais são os projetos prioritários, né? E aí foi necessário então reconstruir. É um trabalho de formiguinha, mas é alguma coisa que a gente vai reanimando e articulando as regiões. Por isso a presença nossa é importante. A gente chega aqui, conversa com os vereadores, conversa com os empresários, conversa com os prefeitos, né? E é uma atitude republicana, não tem a visão do partido A, do partido B. Nossa questão é o desenvolvimento do Estado e os parceiros prioritários são as universidades. Nauri, alguma observação? Não, eu acho importante, eu só quero acrescentar aqui nas minhas colocações, é que eu tenho uma relação muito estreita, em função da minha atividade, uma relação muito estreita com a Alemanha. E eu percebo que a diferença entre nós, Brasil, e a Alemanha, me parece que a Alemanha está alguns passos adiante de nós, mas parece que nós estamos despertando na mesma direção, conforme a sua colocação. A preocupação da universidade alemã, como instituição de ensino, ela tem uma grande preocupação no que se refere a pesquisas. E não é uma pesquisa pura e simples. A Alemanha é hoje o maior detentor de patentes do mundo. Então, os governos, a indústria, ela investe dentro da universidade, acontecem as pesquisas que o mercado busca. Então, existe essa interface entre a universidade e o mercado. Então, aquilo que é pesquisado, desenvolvido, ele não vem por acaso, ele vem por encomenda. E aquilo que se cria dentro da universidade, que não seja por encomenda, ele é transformado de alguma forma e se busca a utilização de mercado, de consumidor. E isso é, num paizinho como a Alemanha, em termos de tamanho geográfico e população, é muito expressivo. A Alemanha hoje é um país que está totalmente independente no que se refere à sustentação da sua população, numa qualidade de vida bem elevada, e sem produzir o suficiente energia. Ele tem que importar energia, seja elétrica, porque hoje tem aquele problema do gás da Rússia. Aquele problema da energia nuclear, que até 2020 existe um compromisso lá de encerrar o projeto. Existem hoje investimentos muito grandes no setor das opções, que são a eólica, que
assim, então existe um investimento muito grande, uma preocupação dos governos, uma preocupação da iniciativa privada, e está borbulhando aquilo ali dentro das universidades. E o Brasil aqui, eu estou percebendo agora com a tua colocação, com esse projeto da URI e outros projetos que estão acontecendo no Brasil, eu acho que nós estamos num bom caminho. Eu acho que a tua observação é muito boa, porque o modelo alemão, por exemplo, das Fraunhofer, que é uma grande organização, é a questão da pesquisa aplicada. Tradicionalmente no Brasil, nós temos a nossa universidade é muito recente, ela é da década de 30, a USP foi a primeira universidade no Brasil. E nós temos sempre um viés muito acadêmico. A nossa ideia com a Secretaria, e também o Ministério da Ciência e Tecnologia tem essa, é a gente superar isso e trabalhar com a inovação. O que é inovação? Transferência de conhecimento para a sociedade. Esse é o grande modelo da Alemanha com as Fraunhofer, que são as universidades tecnológicas, que trabalham com a pesquisa aplicada. E é o que a gente está tentando replicar aqui com as universidades. Incentiva a pesquisa científica, mas incentiva muito a questão de transferir esse conhecimento para a sociedade. Nós somos um país que tem um déficit anual de 30, 40 bilhões de dólares de importação de tecnologia, mas nós temos capacidade de construir na indústria farmacêutica, nas semicondutores, na aviação, condições de construir equipamentos e produtos que vão competir internacionalmente. Agora, só se aproximando da universidade com as necessidades da sociedade. Então, esse modelo alemão que o Lauri falou é uma coisa que eu conheço bastante, a gente tem aplicado. Não vamos criar universidades tecnológicas como na Alemanha, mas vamos aprimorar o nosso sistema e levar o conhecimento para a sociedade. E te digo que as universidades estão reagindo muito bem. Uhum. Trazendo essa questão para a esfera pública, sabe-se que grande parte dos municípios tem uma dificuldade muito grande na qualificação ou na mão de obra, gestores qualificados para que estes desenvolvam projetos. Nós aqui no município de Santo Ângelo temos problemas como esse. Faltam projetos. Nós sabemos que existem verbas disponíveis, federais, enfim, e não tem quem saiba produzir um projeto. Eu tenho exemplos aqui de projetos que foram mal feitos, que têm determinados objetivos e que chegam lá, não são aprovados porque não são claros, enfim. De que forma a sua pasta, ou porque eu acho que esse assunto tem relação, embora exista a relação direta da Secretaria com as universidades, de que forma poderia se colaborar para que essas pessoas conseguissem fazer bons projetos? Fábio, não existe nenhum projeto, nenhum programa que vá para frente se não tiver a colaboração do que a gente chama de tríplice hélice. A presença do poder público, de preferência municipal, estadual e federal, a universidade e os setores produtivos. Não existe nenhum projeto que tenha sucesso se trabalhar sozinho. Essa é uma crença pessoal que eu tenho e procuro praticar. Os projetos que a gente está conseguindo levar para frente, por exemplo, como os parques tecnológicos, nós chegamos em 2011 com 3 parques tecnológicos consolidados: o Tecnopuc, o Tecnocino em São Leopoldo, o Tecnopuc Porto Alegre e a Valetec Novo Hamburgo Campo Bom, concentrados na Grande Porto Alegre. É somente a Grande Porto Alegre que tem essa capacidade de ter parques tecnológicos, incubadoras? Não. Então nós já inauguramos um parque tecnológico em Passo Fundo, um parque tecnológico em Santa Cruz, um parque tecnológico em Santa Maria, né? Então são várias. Agora esses parques estão surgindo não apenas da capacidade da universidade, mas da articulação dela com os produtores locais e com as prefeituras. Então as prefeituras também deveriam aproveitar a oportunidade de se aproximar das universidades. Muitas universidades têm escritórios de projetos, muitas universidades têm ideias. Te dar um exemplo. O Rio Grande do Sul está perdendo uma oportunidade muito grande de a gente implementar aqui o projeto das chamadas cidades inteligentes, Smart Cities, que são um fenômeno internacional, mas cidades no Rio Grande do Sul com o porte que nós temos aqui, Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo e outras, por exemplo, se adequariam muito bem. E se eu tornar a cidade inteligente, fazendo com que o controle, por exemplo, de cheias, de chuva, o controle de sinaleira, de tráfego urbano, de água, de iluminação pública, tudo isso tecnologicamente, com metodologias, é possível fazer. Agora, é preciso também que o gestor público tenha essa vontade de se aproximar da universidade e fazer. E aquilo que tu falou do recurso é verdade. É o meu bordão em todas as reuniões. Não falta dinheiro. Faltam bons projetos.
Nunca se investiu tanto em ciência, tecnologia e inovação no Brasil e no Rio Grande do Sul, mas a gente não recebe bons projetos. A gente precisa de projetos. O que é um bom projeto? Um projeto que impacte na sociedade, que eu olho e diga, isso aqui vai transformar a vida de 200 produtores, isso aqui vai transformar a vida de uma cidade. Então a gente precisa dessa colaboração. E a minha crença é essa: universidade, poder público e as empresas, elas formam um tripé que é indestrutível. Perfeito. Eu gostaria de continuar a conversa longamente aqui, secretário, mas conforme nós acertamos, essa foi a participação do secretário que nos visita hoje, Kleber Prodanov. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem otimista, então, em relação ao que o senhor viu hoje lá na URI, e quem ouviu o nosso programa hoje e se interessou por esse assunto, o que deve fazer? Bom, obrigado pela oportunidade, Fábio. Obrigado por popularizar o tema da ciência. Eu posso contar rapidamente uma historinha? Mas sem dúvida. Porque hoje eu contei lá na URI, os alunos ficaram me olhando. Há alguns anos atrás, 6 anos atrás, eu era o presidente do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa das Universidades do Rio Grande do Sul e fui até a Assembleia Legislativa porque a gente queria um incremento nos recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa em torno de 10 milhões. A gente não teve a oportunidade de discutir com os deputados pedindo 10 milhões de investimentos em ciência e tecnologia. Logo depois da nossa fala, da nossa exposição, tivemos lá a presença de um representante dos Coredes pedindo 60 ambulâncias para levar os doentes da cidade do interior para a capital. Te pergunto quem ganhou o recurso. As ambulâncias. A ciência e tecnologia, às vezes ela não é visível, mas ela é possível de transformar a médio e longo prazo. As ambulâncias são importantes, mas a gente investir em educação, em ciência e tecnologia aplicada, que vai fazer com que as pessoas se qualifiquem melhor na sua região, não abandonem, criem novas empresas aqui, ou trabalhem de uma forma empreendedora nas empresas locais com uma visão internacional, é que vai fazer a diferença. Então essa nossa cruzada de inovação, essa cruzada de investimento, não é só transferir dinheiro, mas é mudar a cultura do Rio Grande do Sul, para que a gente deixe de pensar somente em commodities e passe a pensar em valor agregado. E valor agregado é quando a gente coloca conhecimento no nosso negócio. Por isso a gente acredita que a universidade, as incubadoras e os parques tecnológicos são lugares onde se cria esse caldo cultural que vai atrair o poder público, os empresários, para a gente pensar um Brasil e um Rio Grande do Sul melhor e diferente. Então, obrigado pela tua oportunidade. Eu acho que o Café Missioneiro tem esse papel de irradiar e todos que estão nos ouvindo, assim, pensar que o século XXI é diferente do século XX. E ou a gente acelera, ou a gente modifica, ou então a gente vai viver reclamando. Então, antes de chorar, talvez a gente vai encontrar alguém que fabrique lenços para vender para quem está chorando. E eu estou tentando fabricar lenços com todo mundo aqui. Muito bem. Secretário estadual Prodanov, que está hoje aqui, se despedindo do Santo Angelense, para o lançamento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Sul, que foi feito na manhã de hoje na URI. Reportagem sobre isso, produzida pela Nicole e pelo Luft, estará disponível no nosso site no meio da tarde. Então você ficará sabendo tudo o que aconteceu sem ter que esperar o jornal do dia seguinte. A notícia, ela aconteceu hoje. Eu vou para um intervalo e em seguida eu continuo o bate-papo com Lauri Miller. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Outubro Rosa e... Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h47, eu sigo o meu bate-papo agora exclusivamente com o Lauri Miller, diretor da MDK Feiras Internacionais. O Lauri tem residência em Santo Ângelo, mas atividades há muito tempo aí na capital paulista e principalmente, como ele já citou aqui no programa, em feiras basicamente na Alemanha. No site da MDK, o Lauri faz uma descrição do trabalho dele e escreveu algumas linhas. Essas linhas eu repito para os nossos radioouvintes e internautas. A economia brasileira necessita do impulso e da iniciativa privada para que os objetivos do desenvolvimento sejam alcançados. Cada cidadão, cada contribuinte e principalmente os empresários participam ativamente desse processo.
E a estes são necessárias regras claras, estabilidade e planejamento para que façam a sua parte. Eu li isso na manhã de hoje, Lauri, e fiquei pensando nos temas que a gente traz aqui todas as semanas no Café Missioneiro, e eu vejo como estas suas ideias servem para ilustrar também estas abordagens. Várias vezes já foi falado aqui em relação a necessidades que temos no município de desenvolvimento. Há pouco falávamos disso também. Mas nós temos que partir em busca de uma vocação, ou nós temos que atrair investimentos? Onde é que está o fio da meada disso? Porque lá em Santa Rosa, o que eu observo? Tem gente falando que daqui a 30, 40 anos Santa Rosa vai ter 500 mil habitantes. É isso que eles dizem lá. E nós aqui, o que nós esperamos? Eu sei que a tua presença, Lauri, mas esse teu maior envolvimento aqui em Santo Ângelo, eu acho que tem a ver com isso, da preocupação tua com isso. Olha, eu acho que nós temos que despertar, eu acho que está acontecendo já em Santo Ângelo, por isso mesmo que eu estou participando, eu acho que não se deve só criticar, achar ruim, até elogiar. Eu acho que a gente deve se arregaçar as mangas e participar da forma que nos é permitido. Não é? E eu quero dizer a você que eu moro em Santo Ângelo por opção, eu não sou filho de Santo Ângelo, eu sou casado com a Lisiane aqui de Santo Ângelo. Sim. E eu poderia ter escolhido qualquer lugar do mundo para morar e eu optei por morar em Santo Ângelo porque eu me sinto bem nessa cidade, gosto, e o que eu puder fazer por Santo Ângelo eu vou fazer. Eu quero dizer aqui com toda humildade que eu tenho feito muito pouco e eu preciso fazer mais, mas de uma forma mais abrangente. E agora você falou uma coisa importante. O que falta para nós, o começo, o fio da meada, é mudar a mentalidade. É criar um círculo virtuoso. Vamos falar bem de nós mesmos. Aquela lição que o pessoal do Sarandi trouxe para cá, eu achei extraordinária. Uma mensagem simples, humilde e verdadeira, e com bons propósitos. Então, se nós conseguirmos despertar isso, assim, ver no parceiro ou ver no concorrente um desenvolvimento que possa contribuir para o todo, fazer o conjunto crescer, não ficar nos individualismos. A comunidade é uma coisa que contribui para o todo, não é? Então é isso aí que nós temos que fazer. Quando eu falo ali que eu traço, como nós fizemos aí no bloco anterior, né? Eu tenho sempre um exemplo, eu trago aquelas informações, eu estou mais de 30 anos com uma relação muito estreita com a Alemanha, e pela Alemanha com o mercado internacional, nós percebemos isso. E nós, eles estão alguns passos adiante de nós, mas eles também caminharam no momento em que nós estamos passando. No momento, assim, existe um boom de inovações tecnológicas, de facilidades. É tão grande isso, é tão rápido que nós ficamos perdidos. Então, é necessário que se busque. O que em Santo Ângelo, uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, o que é que nós temos? O que poderia fazer com que nós consigamos nos desenvolver? O que poderia nos distinguir em termos de região? Aí eu considero toda a nossa região missioneira, noroeste, e até mesmo Santo Ângelo como um município. Né? Nós somos uma sede de uma região, ou pelo menos fomos, e nós estamos percebendo que os nossos vizinhos estão crescendo. Que bom que eles estão crescendo. Quem sabe se consiga fazer alguma coisa no conjunto. Eu falo isso não levando em consideração política partidária, porque todos nós somos políticos, mas uma política saudável de desenvolvimento, onde se prioriza o andamento das questões de desenvolvimento, de indústria, a interface da produção agrícola com a produção industrial, produzir aqui o nosso próprio alimento, industrializar aquela produção, os grãos, transformar eles aqui, atender às nossas necessidades. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente nota, eu citei Santa Rosa há pouco,
e parece que eu, pelo menos, enxerguei um fio de meado aí, a partir de um discurso absolutamente idêntico que eu ouvi dos senhores de Sarandi aquele dia e que eu tenho ouvido de empresários em Santa Rosa, ligados à questão da indústria, mas não de imaginarmos que teremos aqui uma Nestlé, como foi o caso que ocorreu há pouco tempo. Hoje, o município de Palmeira das Missões, que recebeu a Nestlé, existem problemas por lá, isso contado inclusive pelo pessoal de Santa Rosa, que tem um acordo da distribuição do leite que é produzido aqui em Santo Ângelo, em Santa Rosa, e vai para Palmeira. O interesse dos produtores e de todo mundo lá em Santa Rosa é que o leite seja industrializado lá. Tu acabas de falar sobre isso. Ouvimos juntos o recado dos empresários, dos industriais de Sarandi, mas, e o interessante é que eles disseram que são indústrias com uma pessoa só, né? Aquele exemplo que eles deram. Mas como faremos na nossa população que esse espírito empreendedor, que essa vontade de se transformar, de se criar uma indústria, aconteça? Ali para cima, um pouco, em Santo Cristo, por ali, a gente é só andar no interior, a gente vê uma fabriqueta de determinada coisa, um forno, alguma coisa assim. Tu vê aquilo exposto, muitas vezes até na beira da estrada, junto a uma residência no interior. Falta isso para nós aqui. E de que forma, então, nós poderíamos? Claro que eu estou te botando quase numa pergunta, mas qual o caminho? Eu vou te dizer, ó, vou citar uma ocasião da Alemanha novamente, né? Logo depois daquela época da abertura do Muro de Berlim, onde a Alemanha Ocidental se reincorporou à Alemanha Ocidental, para acontecer o que é hoje a Alemanha como um todo. O Helmut Kohl foi um dos que fez aquilo acontecer. E foi uma época de desemprego muito grande na Alemanha, e o desemprego na Alemanha e na Europa ele é contabilizado de uma forma diferente. Lá, desempregado não é quem já trabalhou. Desempregado é aquele sujeito formado que pretende acessar o mercado de trabalho e não consegue. E a Alemanha é um país tremendamente esclarecido, com uma cultura bem elevada, e a formação profissional é de altíssimo nível. E houve, num determinado momento de uma relação, um pronunciamento público do Helmut Kohl, onde ele foi tremendamente vaiado, contestado, onde engenheiros recém-formados, profissionais de ciências exatas, estavam lá desempregados e pedindo: nós queremos emprego, nós queremos emprego. Não adianta você vir aqui falar que você incorporou a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, nós queremos trabalho, nós temos mais desempregados com essa incorporação. E o que ele falou? E é isso que deve servir para nós como lição. Ele falou: eu não tenho emprego para vocês. Vocês é que deverão ser os empreendedores. Vocês, formados, engenheiros, químicos, de ciências exatas, prestadores de serviço, vocês é que devem ser os empreendedores, vocês é que devem criar os empregos. Então, assim, não se deve. Nós temos uma cultura aqui no Brasil de esperar muito do setor público. Claro que o setor público, como o nosso secretário aqui de Ciência e Tecnologia colocou para nós no bloco anterior, é claro que é necessário, mas a criatividade pessoal de cada um, daquele estudante de engenharia mecânica, de engenharia civil e de outras áreas profissionalizantes, o técnico, ele tem que ter criatividade, ele tem que buscar alguma coisa. E aquela incubadora que foi inaugurada, que eu participei ali do lançamento, que você também participou, eu percebi naquele momento, disse, puxa, tá aí um grande passo para que isso aconteça. Isso aí nesse momento, naquela incubadora, naquelas facilidades que são oferecidas, é aquilo que o estudante, que o formado nas suas diferentes atividades deve buscar. Aquilo ali é um grande passo, sem risco, com pouco investimento. Sim. Ele vai buscar um lugar ao sol. Talvez isso, se nós explorarmos, se nós incentivarmos,
vai trazer um tremendo desenvolvimento para a região. Nós não precisamos nos comparar a Sarandi, que é uma coisa extraordinária como exemplo para nós em termos de desenvolvimento. Nós temos alguns passos a mais, um pouco mais adiante de Sarandi. Nós temos uma universidade, nós temos a IESA, temos a URI, temos a IESA, pujante, formando gente. Está faltando essa interface, essa iniciativa pelo formado ou então pelo estudante. Aquilo lá tem que ser canalizado, aquelas facilidades têm que ser oferecidas para eles. E aí, com essa incubadora ali, eu acho extraordinária. E em termos pessoais, Lauri, eu acho que o formando, ele também poderia perder um pouco, ou não adquirir, porque ele não, essa sede por concursos. É isso que eu quero chegar. Então vamos lá. Não, ele... Porque eu acho que o talento se perde. O talento se perde porque o cara fica só com um grande objetivo pessoal. Mas eu já falei aqui esses dias, a vida é uma sequência de conquistas. Exatamente. O concurso público, no meu entender, isso é uma visão minha, me desculpe quem pensa diferente, a pessoa atinge um ápice, e esse ápice pode ser aos 22, 24 anos, e nunca mais vai mudar nada na vida dele. Eu não me sinto bem com isso. Exatamente. Aí é que é o X da questão. Ó. Então, em um momento da vida, nós chegamos numa encruzilhada e você tem que optar. O jovem. Então, ou ele vai para o concurso público, que me parece que a mentalidade no momento é que, buscando ser aprovado num concurso público, ele tem uma estabilidade para o resto da vida, e esse resto da vida é uma expressão horrível. Mas credo. Porque o resto da vida significa a partir da aprovação no concurso. Quer dizer, ele, então, ninguém pode mais demitir, ele está garantido, fim do mês ele tem o dinheirinho dele. E vira uma coisa insossa. Mas perde o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é risco, é investimento, é vida, é troca de informações, desafios, não é? E eu acho que aí é que está o empreendedorismo. Então tem o sujeito que se acomoda, nada contra o funcionalismo público, aquelas pessoas que seguem a carreira, que são necessários também, mas aquela busca incessante por um lugar ali, achando que aquela é a solução, quando nós temos uma avenida enorme para se buscar, para investir, para arriscar, para se unir, fazer sistemas cooperativados, entendeu? O desafio constante, o crescimento, quer dizer, num primeiro momento, alguém que seja aprovado no concurso público, ele já tem lugar ao sol, mas é um lugar ao sol até o pôr do sol, não é? Quando que na iniciativa privada, ele eventualmente não tenha um lugar ao sol imediatamente, mas vai ser aquele desafio, né? É sombra e sol, noite e dia. Aquela coisa que é o natural. Isso, que é o sabor, o tempero da existência. É por aí. Exatamente. E eu fico muito contente, eu não tinha ideia que tu tinha essas ideias. E é muito bom poder ouvi-lo aqui, né? E então, para os que disseram que o Laurino, ele está investindo em Santo Ângelo também, né? Tem um empreendimento, mais de um, Lauri? Não, quando fazem 19 anos que eu optei por morar em Santo Ângelo, mas eu tenho minha atividade toda em São Paulo. Sim. Eu viajo muito, eu sou um cidadão ausente de Santo Ângelo, sim, mas eu gosto de participar. Então eu não tenho eu tenho uma propriedade aqui no Carajazinho, que eu estou procurando fazer o melhor, aplicando meu conhecimento ali. Aliás, eu não tinha nenhum conhecimento, estou gostando de fazer aquilo ali. Mas quando eu vim para cá, eu fui pesquisar, fiz uma avaliação dos potenciais da região de Santo Ângelo, o que eu poderia fazer em termos de me estabelecer em Santo Ângelo. Você acredita que até o momento eu não tive o tempo necessário para me dedicar, assim, para me debruçar em cima daquilo que poderia ser feito aqui? Mas o potencial, nós somos assim, de uma forma logisticamente, em termos de logística geográfica, nós estamos muito bem situados. Nós temos um bom acesso rodoviário, existe algumas deficiências no sistema ferroviário, que me parece que está sendo solucionado, nós temos que batalhar, por isso eu estou no Conselhão também, eu quero participar, levar
os líderes da comunidade a pensar de uma forma conjunta para encaminhar aquelas grandes questões do município e da região, e é por isso que existe o Conselhão, e eu participo ativamente, aqui lá me deixa muito satisfeito, fico muito orgulhoso disso aí. Mas eu acho que assim, ó, o importante é que já existe esse pensamento positivo, não é? Eu acho que nós estamos começando a dar os primeiros passos, não é? Para você ter uma ideia, um número que eu não sabia, que foi dito por um dos participantes de um dos membros do Conselhão, nós temos em Santo Ângelo, você participou, você ouviu, 400 milhões de reais. Disse isso. Você que eu disse, que disse isso. É. Impressionante, né? 450 Isso. milhões de reais no banco, parados. Esperando que alguma coisa aconteça, que haja uma viabilidade econômica que torne interessante tirar e fazer mobilizar a economia do município. Então nós temos um belíssimo potencial. Temos universidade, temos uma poupança adequada, nós temos uma logística que pode ser resolvida a médio e longo prazo, a curto é meio complicado, mas nós temos que nos debruçar e dedicar a isso aí. Eu acho que e a educação, nós temos profissionais, não é? Nós podemos especializar, nós vamos ter mão de obra especializada para fazer o desenvolvimento, não é? Então eu acho que vamos pensar nesse sentido, vamos juntar forças, vamos buscar. E existem grupos aqui em Santo Ângelo, dos quais eu tenho ouvido falar, e alguns até eu tenho sido convidado para participar. Perfeitos, extraordinários. A CISA está desenvolvendo um trabalho belíssimo. As outras entidades aqui, públicas e privadas, estão fazendo um belíssimo trabalho. Eu acho que isso parece que alguma coisa aqui está acontecendo em Santo Ângelo. Eu sou muito otimista nesse aspecto. E a gente tem que seguir aquele conselho dado lá pelos empresários de Sarandi, que temos que sim falar bem da nossa cidade, do nosso município. E é muito interessante isso, porque a gente encontra muitas pessoas em viagens e tal, e alguns perguntam, como é que tá lá? E normalmente a tendência que a gente tem é de reclamar. E eles deram, na aula que eles nos deram lá, eles disseram, sempre que perguntarem sobre Santo Ângelo, vocês podem dizer que é o melhor lugar do mundo para se morar. Pelo menos o Lauri Miller diz isso, então a gente tem que concordar com isso, né, Lauri? Eu agradeço muito a tua presença aqui e já vamos marcar aí uma nova participação tua aqui conosco, trazendo, enfim, teus pontos de vista e o que tu pode contribuir aí dentro dos temas que a gente apresenta. Muito obrigado, o Café Missioneiro desta quinta-feira encerra agora. Amanhã teremos a participação do pessoal da Uníntese, que está fazendo 10 anos em Santo Ângelo, e estarão aqui comigo conversando sobre uma apresentação, um show aí, que acontece na noite, que deverá acontecer na noite de sábado. Matheus Rasta assume o 104.7, quem nos assiste permanece, o internauta que nos assiste permanece com a programação da NHTV. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio.